Olá, torcida rubro-negra que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Segunda derrota do Sport em casa nesta Série B. O sinal de alerta já foi ligado há muito tempo. E para quem acompanha o canal do Anderson Batista e assistiu o pós-jogo entre Guarani e Sport, a derrota lá em Campinas, não está surpreso com as palavras que foram ditas naquela ocasião e que se repetem para o jogo que vimos nesta última sexta-feira. O Sport está num momento instável da temporada. E a partir de agora a gente vai tentar trazer o que foi a partida de ontem, essa derrota para o Ituano por 2-1 e os impactos que esse resultado negativo pode causar para o Leão, pensando na sequência do campeonato da Série B. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like nesse conteúdo. Importante a sua participação através dos comentários. Claro, deixa o seu like, sempre participando aqui conosco da nossa plataforma. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Este é o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Pois bem, derrota do Sport em casa para a equipe do Ituano. E o Ituano não precisou nem de tantos minutos assim no jogo para marcar 2-0 diante da equipe rubro-negra com apenas 6 minutos. Em 6 minutos, a equipe paulista já vencia o Leão na Ilha do Retiro. O que podemos questionar desse fraco desempenho do Sport em casa? Primeiramente, a exposição destacada no jogo passado. Se o Sport foi uma equipe exposta diante de um Guarani fora de casa, contra a equipe do Ituano, o Sport ele ocasionou ainda mais, expandiu ainda mais essa exposição. O Sport teve Everton na direita, Luciano Juba, que já há um bom tempo não atua no lado esquerdo, como um lateral, atuando na primeira linha. A volta de Fábio Matheus à equipe, mais um Sport que, do meio para frente, apostou em Alan Ruiz e Jorginho juntos. De um Sport que apostou em Ronaldo, mais uma vez, como um dos volantes. Mas se pararmos bem para analisar, a gente observa que poucos foram aqueles atletas que ajudaram o Sport no setor de marcação. A gente conta nos dedos. Rafael Thierry, Sabino e Fábio Matheus. Fora isso, uma equipe altamente vulnerável em seu sistema defensivo. O que ocasionou numa equipe instável em campo, já vem sendo visto esse aspecto do Sport em campo nas últimas partidas, uma equipe aberta, exposta, ofensiva e sem cautela defensiva necessária para jogos da segunda divisão. No comecinho da partida, o que a gente já ressaltava em outras situações. Cruzamento à área do Sport é um tormento. A zaga não passa por um bom momento. Aquela mesma confiança do começo da temporada, pelo jeito vai se escorrendo pelas mãos. Ou pelos pés, como queiram. De um Rafael Thierry Sabino que não está vivendo o grande momento num instante crucial da temporada. Cruzamento do Hélio Borges, jogada individual no lado esquerdo, livre de marcação, assim como o Matheus Cadorini para finalizar. E o segundo gol é bizarro. É uma falha de Everton que acaba perdendo a bola no meio de campo, depois volta para ajudar na marcação e acaba atrapalhando com um gol contra. Primeira chance do Sport foi aos 42 minutos do primeiro tempo. Para uma equipe que está buscando a liderança da Série B e um acesso com rodadas de antecedência, você chutar a sua primeira bola perigosa ao gol, já terminando a primeira etapa, mostra sinais muito fortes de uma queda de rendimento e de algo que precisa ser ajustado para que o Sport não possa comprometer algo que muitos já dão como certo, que é esse acesso à primeira divisão. Eu nem falo mais na possibilidade de título, porque um campeão de uma competição, ele trabalha muito forte com uma palavra
chamada regularidade. E o Sport não tem trabalhado com a regularidade nas últimas partidas. Um Sport que empata jogos acessíveis, que perde um jogo por conta de exposição em Campinas e que ontem deu mais uma demonstração de que Anderson Moreira e suas convicções, elas começam a sucumbir diante de um Sport que era sólido e que passa a ser duvidoso. E mesmo com as mexidas protagonizadas no segundo tempo, a gente observa como foi que o Sport conseguiu o gol. Um chute de longe, uma jogada do Luciano Juba jogando um pouco mais avançado. Acaba tendo aí esse desvio da defesa do Ituano, a bola sobrando para Ronaldo, um chute de rara felicidade. Acaba acertando o canto de Jefferson Paulino. Mas se colocarmos na balança o primeiro tempo, ele foi desastroso. Um primeiro tempo de equipes que estão no meio da tabela ou até mesmo brigando para não cair. Pouca produção, fraca marcação, equipe muito desconexa em campo. Não houve ajustes nesse time. E no segundo tempo, a tentativa de buscar algo diferente do que vimos nos 45 primeiros minutos, na base do abafa, na base da força da torcida. Não teve muito planejamento para o que acompanhamos no segundo tempo. E também as chances desperdiçadas que desde o começo da temporada, lá atrás no Campeonato Pernambucano, já afligiam esse Sport. Muita criação em determinados recortes de partidas e pouco aproveitamento dessas chances criadas, das finalizações que são produzidas. E isso gera um certo impacto na equipe pelo simples fato de não conseguir, por exemplo, empatar um jogo ou até mesmo em situações melhores matar a partida. E o campeonato vai se afunilando. As equipes se reforçaram, buscaram aí jogadores do mercado. Ainda buscam alguns atletas que estão sem contrato, né? Tem um prazo aí vigente para inscrição de substituição de atletas de um atual elenco, até mesmo para a inserção de outros jogadores. Cabe ao Sport se mexer. Para mim ontem foi uma improvisação a escalação do time. Rosales para mim teria que ser titular do time. Foi até pior a entrada de Luciano Juba como lateral esquerdo do que propriamente a gente acompanhou o Vitor Gabriel lá em Campinas. Foi algo que potencializou essas deficiências do Sport no setor de marcação. É preocupante o setor de marcação, né? O Sport contratou volante, né? O Felipe até agora não fez nenhum jogo, ou até mesmo foi acionado, né, por muito tempo em campo. E é na base dos atletas que foram contratados. Anderson Moreira vai ter que apostar nesses jogadores que até então não caíram ainda nas graças da torcida, não tem aquela identificação com o clube. Foram as novas peças, foram as apostas feitas pela diretoria para tentar algo novo nesse segundo turno. Porque pelo menos os últimos 3 jogos do Sport, e eu até posso ampliar esses 3 jogos para um lastro maior. Contra o Vila Nova, o Sport ganhou fora de casa, não jogou bem. Ganhou contra a equipe do Sampaio Corrêa, fora de casa, não jogou bem. Empatou com a Tombense fora, não jogou bem. Partidas em casa que o Sport conquistou o resultado também não vem jogando bem, não vem desempenhando bem. Existia a muleta do resultado. Muitos estavam se apoiando nisso. E agora, vai se apoiar em quê? No resultado que não vem? Numa atuação que já deixou de existir? Então é muito conta disso. A gente percebe que é um esporte que vê o seu limite se aproximar, ou pelo menos já chegar a esse elenco e não ter saídas, não ter alternativas a ponto de buscar uma reação dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Perspectivas para as próximas rodadas, pelo menos nessa o Sport não sai do G4. Tem a possibilidade de perder a vice-liderança em caso de vitória do Novo Horizontino. Mas a aproximação das equipes que estão dentro do G4, elas podem proporcionar ao Sport uma saída do G4 na rodada que vem. O Sport será visitante diante do Botafogo em Ribeirão Preto. E tem o Criciúma a 1 ponto dele, tem o Juventude a 2 pontos dele,
Tem um Novo Horizontino que pode ultrapassar, tem um Vitória que pode aumentar a diferença de pontos na classificação. Então tudo isso deve ser levado em conta de um esporte que, a princípio, está tranquilo dentro da zona de classificação. Mas até quando? Desempenhando um futebol duvidoso, cheio de erros e de uma equipe que claramente está dando sinais de que pode titubear na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto a gordura de pontos conquistadas estava ok, tranquila, isso não era debatido. Mas quem acompanha o canal do Anderson Batista sabe que até quando o Sport vence, alguns pontos negativos são citados por aqui. E quando a derrota vem, é só a gente reelencar o que aconteceu num passado não tão distante, para que possamos refrescar a mente do torcedor do que de fato está acontecendo, de que já há algum tempo o Sport já não vem atuando bem como no começo da temporada 2023. Comenta à vontade, deixa a tua opinião em relação a esta partida. Próximo jogo do Leão, dia 3 de setembro, contra o Botafogo, em São Paulo. Já sem Luciano Juba, que se transfere para o Bahia. E quem sabe até podendo aparecer uma novidade, como por exemplo a do Natan, lateral que estava no Pouso Alegre. Chega como reforço para a lateral, o jogador que é do Fortaleza, mas estava na equipe mineira. Então vamos aguardar, quem sabe, aí mais outros atletas que estão finalizando os seus vínculos com equipes da Série C do Campeonato Brasileiro. Uma nova janela, né, que abriram para as equipes da segunda divisão. Um forte abraço, deixa o seu like, comenta à vontade e até a próxima. Valeu!